E aí pessoal, sou o Pedro Blaceni e hoje vamos falar sobre MEI, microempreendedor individual. Será que podemos considerá-los um tipo de empresa? Se curtir o vídeo, curta o canal, compartilhe, se inscreva e marque o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Então pessoal, quando você vê um CNPJ em que a razão social é o nome completo da pessoa e o CPF do lado, você já sabe que estamos falando de um microempreendedor individual. E sendo um MEI, a gente já sabe algumas coisas, pois por lei, o MEI pode ter faturamento máximo no ano de R$81 mil. Então é uma coisa que a gente já sabe sobre o MEI. A gente sabe que ele é sozinho, não é uma sociedade, é só uma pessoa. E é a pessoa que consta ali na razão social, tem até o CPF já, ali do lado do nome completo dele. Outra coisa que já sabemos do MEI, porque é questão de lei, é que ele não tem participação em outras empresas ou sociedade. Então ele não é sócio de ninguém, não deveria ser se é MEI, pois assim está na lei. E no máximo dos máximos ele vai ter um empregado, que vai ganhar um salário mínimo. Mas conheci muitos MEIs e nunca vi um MEI que realmente tem um empregado. É mais comum 2 MEIs ter como se fosse uma sociedade não formal. Mas um MEI tem um empregado eu ainda não vi. Então vamos aqui colocar essas características. Então faturamento 81 mil por ano no máximo, senão não é mais MEI, desenquadra. Não possui outras sociedades. Deixa eu me diminuir um pouquinho. Não possui outras sociedades ou empresas, senão também desenquadra, não é mais MEI. Então é muito fácil reconhecer um MEI. Você pede CNPJ, consulta no site da Receita Federal, vai ter o nome completo, o CPF e é MEI. Todo MEI vai estar no Simples Nacional. Vai pagar um pouco mais de R$50 por mês no documento DAS. E ali vai estar todos os tributos, é uma simplificação, né? Então paga o DAS e está pagando vários tributos de uma vez. É muito fácil. É bom ser MEI se você realmente é uma empresa, né? Então se você tem um seu negócio, você quer se formalizar, é um jeito de pagar menos impostos do que se você fosse bancar tudo nas pessoas físicas, né? Então o MEI geralmente é o primeiro nível de empresa. Você quer se formalizar, você faz o MEI. Se sua atividade permitir, nem toda atividade pode ser MEI, mas permitindo, você cria ali e enquanto tiver nos 80 mil por ano, vale a pena ser MEI. Se passar disso, você vai ter que se tornar um empresário individual, né? Apesar de que MEI é um tipo de empresário individual. Só que quando lidamos com MEI, tem duas questões muito importantes que surgem bastante, que é a diferença de ser MEI, que é ser um funcionário PJ, antes de ser um funcionário normal, PF. E essa é uma questão importante, pois quando você está acostumado a ser um mero funcionário dentro de uma empresa e te pedem para criar um CNPJ, há muitas dúvidas, né? Então, o MEI, em teoria, é um empresário, né, tentando ser uma empresa, certo? Então ele não tem férias, não tem todos os direitos trabalhistas que um funcionário de verdade tem. Então não tem férias, 13º, não tem FGTS. E o funcionário PF tem tudo isso. Possui direitos, vamos colocar. Possui os direitos, antes de não possuir os direitos. Então muitas pessoas se perguntam, isso pode mesmo? E vale a pena? Se vale a pena ou não, teria que calcular direitinho se todos os se você vai receber a mais como MEI. Se você vai receber mais como MEI
para compensar não ter férias, não ter 13º, não ter FGTS, daí talvez valha a pena ser MEI, mas você teria que fazer o cálculo direitinho. Só que uma questão importante para salientar é que muitos desses impostos que você e a sua empresa contratadora não querem pagar, eles foram criados para serem pagos, e se vocês estão apenas fingindo ser uma relação entre empresa e outra empresa, em vez de empresa e funcionário, isso pode ser considerado fraude. Inclusive, é muito comum que ex-funcionários PJ, MEI, processem seus empregadores depois, e a justiça, vendo que houve essa fraude, vai exigir pagamento de muitos impostos, e sai caro para a empresa também. Então é importante diferenciar se você realmente está abrindo um MEI para ser um empresário, tocar o seu negócio, ou se você vai ser um mero funcionário PJ que vai trabalhar lá dentro da empresa, vai cumprir carga horária. Essa é a pior parte. Se você realmente tiver que assinar uma folha ponto para dizer como funcionário PJ, olha, essa causa você já ganhou, que você na verdade era um funcionário, estão apenas fraudando as leis trabalhistas. Não faça isso. Então, se você é um empresário, então você pode ter quantos clientes tiver disponível, certo? O seu horário não precisa só cumprir horário, ficar sentado numa cadeira, seja trabalhando ou não, porque tem que cumprir horário, certo? Então tem que ter uma diferença de ser um MEI e um funcionário. Então o MEI não pode ser mero funcionário PJ que está usando do CNPJ para pagar menos impostos. Então cuidado com isso, tanto se você for contratar um MEI, quanto se você for um MEI. Calcule bem se vale a pena não ter férias, não ter 13º, não ter FGTS. E outra questão muito importante, se você é MEI ou vai lidar com MEI, é a parte da personalidade jurídica. Então os MEIs não são pessoa jurídica em si. Eles têm o CNPJ como um instrumento para poder pagar menos impostos, é mais um instrumento do Ministério da Fazenda para a organização, mas na verdade o seu CNPJ e o seu CPF são literalmente a mesma coisa. Então, se você fizer uma dívida no teu CNPJ da empresa, é como se fosse uma dívida no CPF. Simples assim, não tem diferença. Isso também é um dos motivos, ou melhor, é o motivo que não é possível você ser avalista de sua empresa MEI. Pois você não pode ser avalista de si mesmo, não faz sentido. Você já é sempre avalista do seu MEI. Você é o seu MEI. Então, se você fez uma dívida com um banco de, digamos, 50 mil reais, você não assinou como avalista, você, pessoa física, né? Só a empresa assinou. Mas daí você não pagou, foi pro juiz e o juiz disse: mas a pessoa física tá cheio de carro, vamos vender alguns carros e pagar a dívida. Pode fazer isso? Pô, os carros não é pessoa física. Pode, porque você e sua empresa MEI, vocês são a mesma coisa. Isso também serve para empresários individuais, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Mas é importante você ter isso em entendimento. Você MEI é você, pessoa física, apenas com o CNPJ para poder usar alguns instrumentos que são usados por empresas. Então, em geral, você não tem personalidade jurídica, não são duas entidades exatamente diferentes. Você pode fazer essa separação, mas a justiça não vai fazer essa separação sempre. Então, muito cuidado. Então fica a última questão. Podemos chamar MEI de empresas? Então, geralmente eles são considerados realmente empreendedores e não empresas. Não tem uma organização tão complexa, costumam não ter funcionários. Mas eu diria que, dependendo, podemos chamar de empresa. Se ele for funcionário PJ, com certeza não é uma empresa, não é sequer empreendedor. Mas se ele já tiver uma tentativa de empresa, com uma atividade afim bem definida e com uma organização mais bem definida e que executa direitinho, a gente pode dizer que é uma empresa, claro, é uma microempresa. Pela lei, todo MEI é uma microempresa.
Mas na prática, talvez não seja bem assim. E se você discorda de alguma coisa ou tem alguma dúvida, deixe seu feedback nos comentários. E se gostou do vídeo e quer ver as próximas sessões, curta, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações e até a próxima.